Olá, meus amores, que prazer estar aqui com vocês para mais um episódio deste programa que eu sou apaixonada, o Novo Feminino. Meus amores, eu estou tão feliz com este convidado. Eu estou me sentindo tão honrada de recebê-lo aqui. Eu estou aqui com o Dr. Alex Alves. Ele é, vamos lá, psicólogo, neurocientista, pai, pastor, mentor. Ele é uma pessoa tão maravilhosa que está fazendo, que desenvolve um trabalho tão incrível presencialmente, na internet. São muitas coisas aqui. O currículo dele é extenso, tá? Tem mais de 40 anos de atuação, mais de 1 milhão de vidas impactadas. E o mais incrível, um olhar que vai além da superfície. Só um spoiler aqui. Seja muito, mas muito bem-vindo, Dr. Alex. Ok, eu estou muito feliz, Renata, muito feliz mesmo. Você é um presente do céu, você é um presente do céu, presente do céu. Você! Muito obrigado aí por nos receber, né? E eu creio que a gente vai ter um papo bastante profundo. Profundo, porque aqui não tem nada raso. O mundo precisa de mais profundidade. O mundo precisa de verdade, doutor Alex. E antes de eu começar, eu preciso confessar algo aqui. Gente, ontem à noite, eu estava assim, meu Deus, quem eu vou entrevistar? Sabe quando você é fã de carteirinha e você fala assim, esse homem é muito inteligente, ele traz muita verdade, ele é muito profundo. Eu preciso te falar isso. Obrigado. É um imenso prazer, eu estou aqui para poder te ouvir, para poder te apresentar para quem ainda não te conhece, para conhecer o teu trabalho, para se conectar contigo, para que as pessoas possam ser mais felizes, para que as pessoas possam ter o despertar. Porque é isso que você vem fazendo na vida das pessoas, de milhões de pessoas que você impacta mensalmente e dos alunos que têm a oportunidade de passar pelos teus conhecimentos, pelos teus ensinamentos, pelas pessoas que estão dispostas a sentar como aluna, para aprender de quem está à frente, de quem vem desenvolvendo. Para a gente poder começar, eu vou começar com a pergunta que eu sempre abro este programa, que para mim é uma das mais desafiadoras. Quem é você, doutor Alex? Olha, essa é uma... Se apresente, meu querido. Tá bom, obrigado aí, né? Que Deus seja louvado por tudo isso que você colocou aí, né? Porque Amém. se não for Ele na minha vida, eu creio que eu nem estaria nesse mundo, literalmente, né? Mas a minha história é uma história que ela começa com uma mãe pernambucana, um pai carioca, ela grávida de 3 meses, não sabia que estava grávida, né? E tomou uma medicação, e essa medicação provocou um quadro anafilático seguido de um surto psicótico. Uau. E aí ela quebrou a casa toda, né? Meu pai, marinheiro de primeira viagem, recém-casado, né? Eles deviam estar com 1 ano e pouquinho de casado, entrou em polvorosa, conseguiu dominá-la, levou para o hospital da época, no Rio de Janeiro, né, para situações de surto, era o Dr. Eiras. Levou o Dr. Eiras, tratamento da época, eletrochoque. Voltou à cena hoje, inclusive, né? Sim. Nós já estamos fazendo de novo o uso da eletroconvulsoterapia, né? Então o pessoal está sendo, né? Você que anda nervoso, fique ligado. Vão ligar um choque em você. É melhor você ficar ligado comigo. Minha mãe, né? Pá, desmaiou. Né? Choque. Acalmaram a pernambucana, né? Pernambucano calmo já é alterado. Você conhece pernambucano? Sim, conheço. Já é arretado por si só. Já. Eu sou casado com uma também.
Então, a rapaziada calma já é da pá virada. Minha mãe, então, Imagina num desligou. surto. Hum? Imagina num surto. Ah, foi, não. E ela era 1,5 m de pura bondade. Então saiu quebrando tudo mesmo. Meu Deus. Pura bondade. Pura bondade. Aí, resultado, né, o pai desesperado, os médicos eletrocutaram, examinaram. Grávida de 3 meses. E aí saiu do hospital, né? Aí começa o pré-natal, depois de todo esse episódio. No 6º mês, ela cai de uma escadaria, sai rolando. Né? No 9º mês, quando eu vou nascer, eu nasci via violência obstétrica. Né? Eu fui puxado via fórceps. Não. Porque, de maneira efetiva, né? Já tinham tentado me matar algumas vezes. Né? Eu tô E pensando aí, aqui, porque e foi fácil para aí você nascer, já não foi não, fácil. e aí o que acontece? Sair não era uma opção inteligente. Eu tenho hoje essa consciência que sair, né? O ambiente aqui é O muito hostil, que será que né? o mundo estava Hostil. esperando de ti, hein? Só a misericórdia. Né? Tentaram me neutralizar no ventre tentaram me neutralizar, envenenamento, né? Surto e eletrochoque. Depois ela sai rolando, e aí agora a solução, né? Para eu vir, me arrancaram, trouxeram na marra, porque eu não queria ver. Isso aí para mim é claro. E cada dia que a gente vive aqui nesse mundão, Você você valida pensa, mais isto, esse início. tenho certeza absoluta que eu não queria vir para cá. Não. Foi Uau! compulsório, missão compulsória. Você vem, né? Você vem. E foi desse jeito que aconteceu. Quando eu vim para fora, as coisas também não ficaram muito fáceis. Por quê? De maneira efetiva, eu passei por 12 cirurgias. Né? Uma delas, né, eu fiquei em cima de uma cama 9 meses, engessado toda a perna esquerda, com metade da direita, né, com um diagnóstico que eu ficaria aleijado. Eu, aos 13 anos, eu tive um problema que foi epifisiose do fêmur. Gastou a cabeça femoral e com 13 ela tinha 70 anos de idade. Estava toda dela destruída a cabeça femoral. Na época eu fazia judô, e aí eu sentia dor, aquela coisa toda, complexo B, problema muscular, e pai, empurra, né? Garoto, tu vai tocando. Até a hora que eu fui fazer uma passagem de faixa, um amigo meu me deu um golpe na perna esquerda, né? Um Kozotogari. Eu já tinha vencido a primeira luta, né? Aí virei para ele, né? O apelido dele até era o 30. Falei, 30, tu bate na direita que eu caio, porque eu já peguei a faixa, cara. Eu estou sentindo dor em 30, tu não bate na esquerda, né? Só que o 30 era muito doido, muito doido. Aí, resultado, acho que ele nem me ouviu e pum, deu o golpe na esquerda. Quando eu caí, eu urrei e já caí apagado. Desmaiei. Só fui acordar no hospital depois de ter sido examinado. E aí acordei, os médicos em volta com meu pai, todo mundo muito assustado, porque o meu fêmur estava com uma diferença de 7 milímetros de Uau! encurtamento, de encurtamento. E aí os médicos disseram o seguinte, ó, seu caso é raro, nós vamos ter que te operar para parar a dor, porém, nós queremos filmar a tua cirurgia para estudo. Você vai para casa porque o equipamento está quebrado. Olha só, Hospital Central da Força Aérea Brasileira, Rio de Janeiro, Tijuca. Aeronáutica, você vai para casa, a gente vai te dar algo para você tomar. Daqui a 4 meses, a gente espera que o equipamento esteja consertado e você vem para a gente estudar. Foi desse jeito. E aí, fui para casa, né, com uma sentença, né, complicada. Eu ficaria sentindo dor, pelo menos por 4 meses à frente. Ok, doía muito depois do golpe, ficou pior, muito pior a dor, doía 24 horas, não tinha medicação que passasse, né? Na época não me deram morfina, graças a Deus não me deram morfina, porém eu dormia e acordava com dor, né? E aí os meus pais, como católicos, tiveram uma grande ideia, né? Qual é a ideia? Vamos até Aparecida para resolver. Aí começou a minha caminhada, fomos para Aparecida. Aí fizemos lá as promessas, ofertaram, né? Perna de cera, aquela coisa toda. Voltamos. Nada aconteceu. Vamos para Porto de Caixas, né? Lá no Rio de Janeiro. Né? Uma área que o pessoal visitava para milagre. Fomos para Porto de Caixas. Nada aconteceu. Você estava com Voltamos.
13 anos. 13 13. anos. E aí agora veio a solução maior. Né? Não, já que não resolveu, vamos até o tal do terreiro fulano de tal. Aí fomos para o terreiro fulano de tal. Aí começou banho de pipoca, banho de azeite de dendê, aconteceu de tudo, né? Que é um Eu caminho, fiz, né, doutor Alex? É um caminho que muitos pais. eu estou te dando a sequência que a turma Exato. vai fazendo. Aí, não satisfeitos, porque não estava resolvendo, eu fiz duas cirurgias frites, né, com 2 frites diferentes. E aí, nada resolvendo. E aí, falar, agora precisamos de algo mais substancial. Né? Aí eu fui parar no maior centro da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, e aí lá eles montaram um círculo de pólvora ao meu redor, me colocaram no centro, né, e tacaram fogo. Pum, né? E aí as chamas subiram, passaram por cima de mim. Né? Pensei que ia virar churrasco. Quando eu Nossa, vi aquilo, eu falei, meu Deus! o que eu tô E aí, fazendo aqui? Jesus! Né? E aí baixou. Quando baixou, tá todo o centro, né, ajoelhado, e vieram me entregar o centro, dizendo que a minha entidade era mais forte e que o centro era para ser meu. Falei, meu Deus, estou cheio de dor, os caras querem que eu resolva o problema deles, querem que eu gerencie a situação. Virei para os meus pais e falei, ó, já deu, vocês já fizeram tudo que vocês queriam comigo, Deu, eu né? agora não. Aí eu falei, agora não, vamos voltar lá no médico, já está no prazo. Eles disseram que vai parar a dor. Se parar a dor, já está de bom tamanho parar a dor, porque doía muito, né? E Sim. eles já estavam muito cansados de andar para cá e para lá. A gota d'água foi justamente eu virar o gestor do terreiro. Falei, não, agora já deu. Eu com 13 anos falei, já deu, Você era muito vamos para lá. novo. Muito Não novo. tinha maturidade, não É, tinha. mas eu aos 6 anos botei meu pai já numa situação arriada, porque eu perguntei para ele por que, que a nossa casa tinha muros, se não tinha nenhum animal selvagem ao nosso derredor. Você já era diferenciado Aos lá. 3 anos eu já li e escrevia, aos 3 anos de Oi? idade. Com 3 anos eu estava alfabetizado. Eu já li e escrevia, aos 3 anos. E aí o que aconteceu? Aí eu cheguei, né? E depois disso ainda perguntei para ele o que, que era o infinito. E meu pai pirou, pirou. Eu ficava olhando, falei, pai, como é que isso não acaba, rapaz? Como é que é isso? Né? Pô, tu tá pensando essas coisas por quê? Eu falei, não, porque eu olhei para cima, eu estou tentando entender. Aos 10 eu descobri que o intestino era um cérebro. E o bendito do professor disse que eu era um pervertido, porque eu estava olhando o intestino e dizendo que era um cérebro. Olha só. Descobrimos isso tem 10 anos. A ciência publicou. Exatamente. E eu, com 10 anos de idade, há meio século atrás, eu olhei para o intestino e vi que era um cérebro. E falei para o professor. E aí o professor chegou, da onde é que você está vendo isso? Eu estou vendo, olha só, a mesma estrutura é a estrutura cerebral. O senhor não está vendo? Aí Polêmico desde não, criança. Assim, no sentido, no melhor sentido, que é um de questionar, despertar, de questionamento. questionar. Eu sempre fui muito de querer entender o porquê, o para quê das Porque as coisas. pessoas sempre falam, né, doutor Alex, que o que é ser polêmico? Uhum. E é interessante a gente pensar nisso, né? Porque é questionar. Você é um questionador desde criança. Depois eu descobri que isso é uma ancestralidade Enoque. Né? Os filhos de Enoque têm esse perfil. Né? Que Enoque é o primeiro grande questionador da história humana, o patriarca Enoque. Né? Então, mas a gente entra em Enoque daqui a pouco, senão vai dar um nó na galera já na entrada. Nossa! Mas aí. Gente, só um pouquinho. Dá para entender porque eu fiquei ansiosa ontem com a mente deste ser humano Não, maravilhoso só aqui. Deus, só Deus, só Deus. Aí, resultado, né? Voltei. Quando eu voltei, tinha mudado o médico, né? Uhum, E tinha chego um cara da Alemanha, um coronel, Coronel Lauro, e Lauro tinha ido fazer um tipo de estudo que era em cima do meu tipo de problema que começava a aparecer no Brasil. uhum. E aí o Lauro foi lá para a Alemanha, olha só, se ele foi para a Alemanha para estudar ortopedia, a técnica foi desenvolvida no Uau, período da guerra uau. com os judeus. Eu tenho ancestralidade de judeu. Tá? E aí, resultado, né? O meu agora vem da Alemanha a solução para o meu problema,
que alguém sofreu nos campos de concentração para ser desenvolvida a técnica. Olha onde é que vai bater a treta. E aí esse médico chega e diz, Alex, ó, nós temos uma técnica nova, eu fiz o curso e você é a primeira cirurgia da América Latina. Nós vamos te operar, mas você vai ficar aleijado. Aí eu olhei para ele, né, e disse, só não pode ser isso. Meu pai gelou, né? Meu pai era suboficial de aeronáutica, de coronel full, né? E aí eu peitei o coronel, falei, não, só não pode ser isso. Aí ele olhou assim para mim, você está certo, eu vou te dar 1% de chance de voltar a andar. Falei, agora o senhor me colocou no jogo. O senhor vai fazer a sua parte, eu vou fazer a minha e Deus vai fazer a dele. E nós três vamos trabalhar na solução do problema. Assim mesmo, hein? Com 13 anos. Tu imagina que não fui eu, tá? Mas eu me posicionei contra o diagnóstico, né? Dali em diante, eu passei a me posicionar contra tudo que é diagnóstico, historicamente, né? Porque eu entendi que nenhum diagnóstico, hoje mais ainda, hoje eu derrubo o diagnóstico direto, derrubo o diagnóstico. Porque, na realidade, nós somos biopsico-socioenergéticos. Né? Então, se alguém está falando algo bio, ele esquece que tem um psico, que tem um sócio, que tem um energético dentro da história, que é o espiritual. Mas aí, botei desse jeito, e aí ele bancou, falou, não, tá bom, 1%, vamos para a mesa de cirurgia. Marcou dia 17 de março, que é o meu aniversário. Ele não sabia, tá? E aí depois ficou sabendo para meus pais que era o meu aniversário. Aí quis mudar a data. Eu falei, ó, se eu tenho que receber um presente, que seja esse, de Deus e do Senhor. Né? Vamos para a cirurgia, no dia do meu aniversário. E aí fui para a cirurgia, ela durou 6 horas, essa cirurgia. Eles tiraram a elástica da bacia, colocaram no fêmur para célula-tronco, né? Forçar o desenvolvimento daquela área que estava já destruída e botaram 2 parafusos desse tamanho na perna atravessada, engessaram toda a esquerda, metade da direita, meteram um cabinho de vassoura e, a partir dali, 9 meses contando, eu tinha que ficar totalmente imobilizado. Ok? 9 meses, foram 9 meses. Foi a primeira vez que eu pensei que ia ficar maluco. Eu já tive 3 situações assim, né? De chegar ao limiar da loucura, né? E aí retroceder com a experiência, né? Porque uma mente como a sua, né, é uma mente que tem muito movimento aí dentro. O tempo todo. O tempo todo. Deixar uma pessoa ali... Não, foi forte. Deve ter sido muito desafiador, muito. Muito, porque acontecia o seguinte, né? Você dormia e acordava naquele estado. Né? Fezes, urina, comida, banho, tudo naquele estado. E quando as amigas iam me visitar, era o pior. Porque aí o fantasminha levantava. Meu Deus! Imagina, você com 14 anos, cheio de testosterona, um bando de garota bonita. Sim, você naquela situação ali, aí o lençolzinho levantava, aí era constrangedor. Nossa! Não, foram muitas experiências. Agora, uma curiosidade minha aqui. Nesta época, enquanto você estava lá, o que passava na tua mente? Você tinha medo? Medo do diagnóstico, de ser, né, o que o médico realmente tinha te falado? Talvez você pudesse ficar aleijado, não pudesse não andar. Passava isso? Você tem lembrança do que passava na tua mente? Isso é muito claro, né? Porque foi muito vivido, né? Muito vivido, né? E a minha família foi incrível, né? Eu soltava pipa, eu fazia guerra de bombinha com meus irmãos, né? Eles corriam, as bombinhas estouravam em mim. Eu tenho várias marquinhas de bombinha que explodiram no meu corpo em cima disso. Então a gente procurou tocar uma vida mais próxima de uma normalidade dentro do possível. Compreendeu? Né? Então, o meu pai, na época, ele era para ter ido ao oficial, não foi, porque ele renunciou a ir para o Sul, para a escola no Rio Grande do Sul, para poder ficar dando apoio à minha mãe, porque tinha mais 3 irmãos, né? Eu tenho mais 3 irmãos. Né? E aí, tem uma base familiar, você já está falando dessa base que foi importante também para quem você é hoje e para essa fase tão desafiadora, que é o que infelizmente a gente não vê hoje, né, doutora Alex? Você tem uma ideia, não? O meu pai, ele abdicou de uma carreira, a minha mãe abdicou da vida dela, né? Meus irmãos, todo mundo sofreu junto comigo. Na realidade, todo mundo sofreu, né? Então, isso é uma dívida emocional que não se paga, né? Você só reconhece.
E eu percebo muito essa ingratidão na maioria das pessoas. Exato. Eu sou uma pessoa muito grata por todos que me ajudaram, né? Perfeito. Então, quando eu caminho, eu não caminho sozinho, eu caminho com todo mundo que me ajudou até aqui. Que é honrar, Né? isso é bíblico. Total, Honrar. total. E eu tenho isso muito, muito claro, muito claro. Eu sou franciscano, né? Se eu não fosse um pastor, eu seria tranquilamente alguém do clã de São Francisco, fácil, porque eu sou muito de doar o tempo inteiro, né? A gente tem muita liberalidade para doar. Quando eu olho a dificuldade do outro, Que é o né? servir. Total. Que é um princípio. Mais um princípio. Que é a minha certificação máxima, né? A SI, que eu estava falando com você há Sim. pouco, né? No O currículo. que é SIV? Porque eu não entendi o que era esse SI, que era Não, mais. porque o SI é uma certificação, né, a nível universal. Ela vai além das fronteiras, né? Porque ela é uma certificação que te leva à condição de servo inútil. Né? Servo inútil. Quando eu conseguir cumprir tudo que o meu Senhor quer, eu vou ser considerado inútil. Olha só. Esse é o ponto Que alto. profundo isso. Não, total, ponto alto. Tem gente que quer ser apóstolo, outro quer ser bispo, né? Outro quer ser papa. Eu quero ser inútil. Né? Eu quero ser considerado servo inútil. Chegar num estágio onde tudo que você precisava viver e desenvolver foi feito. Foi feito. Foi feito. É isso aí. Na melhor potência. No máximo. No máximo. Processo máximo o tempo todo, né? De não fazer uma meia entrega para a vida, né? Você fazer uma entrega por inteiro, Né? Mas aí, voltando lá ao bendito. Esse médico era espírita, né? Que me operou, né? E aí, na época, disseram que havia 12 mentores ao meu redor, né? Em cima disso. Né? E aí, quando eu saio da cirurgia, ele me pergunta, né? Como é que você está? Aí eu olhei para ele, né? Falei, eu estou acordando. Diga para mim como é que eu tô. Oi! Como é que Bem-vindo! eu tô? 6 horas depois, imagina, não sei quantas bolsas de sabe sangue. Quem é, nada. Não, você tá ali. Estava ali zonzo, estava ele à direita, a enfermeira à esquerda, que era evangélica, né? Da Igreja Batista Peniel. E aí foi muito interessante isso, né? E aí ele olhou para mim feliz e disse, olha, o que eu aprendi eu fiz. Minha parte eu fiz. Aí eu olhei para ele e falei, então agora só descansa, porque agora é com Deus e comigo. Uau. Olha só. Aí essa enfermeira pegou na minha mão, né? Orou comigo, ok? Ali, né? E aí começou uma batalha de 3 dias para dormir. Pelo excesso de anestesia, né? Porque Sim. o rasgo foi de mais de 40 centímetros na minha perna. Foi toda ela rasgada, né? E foi bem mexido ali a cabeça, aquele processo todo. Então, né? Muita dor foi evitada através da anestesia. Porém, mas o efeito? Vem o efeito colateral. O efeito colateral, 3 dias sem dormir, ok? E quando eu tinha cochilos, os cochilos estão tentando me matar. Estão tentando me matar, e eram pessoas de várias nacionalidades me caçando. E eu me movimentando em vários lugares diferentes, né? E saindo de cena nas situações e tentavam me matar, aquele rolo todo, né? E uma pergunta, doutor, isso não te assustava? Eu sempre falo nessa época, porque você era muito jovem. Não te assustava essas percepções todas que você tinha? Eu sempre tive, né? Vou botar aí, a partir dos 3 anos de idade, né? Eu sempre tive muita percepção, né? Das situações. Né? E eu fazia muitas leituras. Né? Eu sempre trabalhei muito com leitura de ambientes. Né? Isso é inato meu. Né? Na realidade, quando eu chegar na outra parte, você vai entender por que disso. Até é interessante essa pergunta. O que acontece? Eu levei 3 dias, aí aqueles cassetes, lembra dos cassetezinhos com fita? Sim. Então, o meu tio, que é o meu pai na fé, pastor Ademir, né, chegou e me deu um cassete com umas musiquinhas, né, aquele display, para eu poder ouvir. Né? E foi assim que eu dormi, com a música. A música me fez mudar baixar a frequência cerebral. Né? Frequência. O que ele trouxe foi frequência.
Hoje eu estudo isso, trabalho com isso e hoje o mundo fala disso. Frequência foi o que O teu mudou estágio. o estágio cerebral, alfa, beta, e me trouxe para uma zona de relaxamento. E aí eu consegui dormir, ok? Então Perfeito. começou aí. E até interessante, porque eu sou pai de 2 jovens surdos. E eu fui obrigado a abrir mão da música na minha casa e a esposa. Nós fizemos essa opção para participarmos do mundo deles. Então, Uau. eu só tenho, né, cultura musical até 1984. Se você vê nas minhas ministrações, né, quando eu estou explicando no YouTube alguma coisa, eu cito um monte de música da década de 70, de 80, eu canto com a galera, As porque, atuais, esquece, de 80 para cá, tá certo? Eu não registrei mais nada. Vou dizer que eu não registrei nada, né? Eu registrei o de Cro, se gritar, pega. Meu Deus! Tirando de Cro, Jesus! Cadê de Cro? Você tá vendo? Então, quer dizer, o de Cro marcou, mas tirando o de Cro, a turma foi para trás. Né? Então, com ficou Roupa perdido. Nova, Legião Urbana, aquela rapaziada toda ali, foi o que a gente registrou até aquele período. E aí acontece algo muito legal. Quando eu passo por todos esses 9 meses, eu tive mais 2 cirurgias na perna esquerda, né? Ferro para dentro, ferro para fora, e agora eu tinha que emagrecer. 2 meses antes de tirar o gesso, eu já estava no sobrepeso. Você imagina, você 6 meses comendo. Eu comia galetos inteiro, né? Uau. Adolescente, a única Sim, coisa que eu podia fazer era fome. fome, então eu comia e a E está família dava. desenvolvendo do organismo inteiro Na ali. realidade, eu fiquei impedido de crescer, né? Porque os meus irmãos todos têm uma estatura próxima de 1,80 m. Né? Eu sou menorzinho, né? Eu fiquei com 1,69 m, porque na hora do estirão eu estava aprisionado. Então eu não pude me desenvolver. Aí a coisa vai ficar mais interessante. Veio esse momento que agora eu tinha que parar de comer. Mas como é que tu para de comer? Se você só pode comer. Era a única coisa que eu podia fazer era comer. E aí veio a forçação de barra. Né? Eu saio de um galeto inteiro para uma folha de alface, um Nossa. tomate e uma asa. Meu Deus do céu. Eu falei, querem me matar de fome. Querem matar, se já não basta tudo isso, querem matar de fome. Os primeiros pratos que chegaram, eu pegava o prato e jogava na parede e explodia. E gritava para a vizinhança inteira. Querem me matar, querem me matar, eu tô com fome, eu tô com fome. E aí minha mãe, né, vinha, né, com toda a delicadeza e dureza, Alex, é só isso. Você tá vendo? E aí, né, passado dias, é só isso. E eu tive que ir nessa direção. Se adaptar. Minha mãe, Mais uma puta, condição. minha mãe atrás da parede chorando, chorando, e na minha frente, dura, igual uma rocha, determinando o que eu tinha que fazer. Ela foi uma leoa no meu E deve ter processo, sido muito segurou difícil para muito, ela. muito, E, muito. assim, a rebeldia também, porque assim, você estava rebelde ali. Não, eu sempre fui rebelde. Porque você imagina que Eu se sempre você. fui. Eu É, estava tentando porque. medir aqui, né? Vai A ser tua mãe sofreu pra muito, foi. caramba. Eu era o mais velho, então eu tenho um episódio muito legal com ela que foi o seguinte: a minha mãe fazia carinho jogando a tua cabeça na parede, né? Dava soco, chute, pontapé, a educação bem proativa para poder formar 4 machos na Nossa, cabeça dela. Lembre-se disso, né? Isso é década de 60, então o sim. pau comia, o pau cantava. Aí, resultado, ela chega, meus irmãos têm a seguinte ideia: vamos pegar goiaba. Eu falei, vamos pegar goiaba onde, cara? Não, na casa da vizinha. Eu falei, o quê? Cara, mas a vizinha não está em casa, por isso mesmo. Porque vai estragar e os bichos vão comer e nós vamos pegar essa bendita goiaba. Ah, E nisso tinha o vizinho incitando a cabeça dos meus irmãos para poder fazer isso. Os outros 3. E aí eu virei para os 4 e falei, não, vamos fazer isso, porque vai dar ruim. Né? Vai dar ruim, porque eu era filho de Eva. Meu Deus, meu pai só nossa. faltou ser Adão, era Deus. Falei, vai dar ruim, vai dar ruim. Beleza, voto vencido, pularam o muro, pegaram a goiaba. Levaram a goiaba para casa do vizinho. Mãe do vizinho, prepara a goiaba.
olha só, faz o doce, volta e vem entregar na minha casa a nossa parte do roubo. Meu Deus! Minha mãe recebe a goiaba. Ó, essa aqui é a parte dos teus meninos. Meu Deus! Essa goiaba era da casa da Dilma. Jesus! E agora minha mãe recebe a goiaba, agradece. Alex, o que é isso? Aí eu fiz igual Adão. Né? Parece que é doce de goiaba. Resposta errada. Adão, onde é que você está? Escondido. Lembra? Por que tu está escondido? Porque eu estou nu. Né? Quem te disse que você está nu? Despido. Agora, a mulher que tu me deste. Tu é culpado de eu estar nessa condição. Botou a culpa em Deus. A mulher que tu me deste. Né? E aí deu as tretas todas que chega até nós. Minha mãe chegou, perguntou, eu fiz igual Adão. Respondi com evasivas. Tadinha, né? da tua mãe. Não, eu respondi com evasivas. Falei, parece doce de goiaba. Parece doce de goiaba. Você sabe por que a Marina está me dando isso? Aí babou, né? Nessa aí eu tomei uma surra absurda, mesmo eu dizendo que tinha dito contra, mas a minha mãe, ela é preceptora de um conceito jurídico que se chama delação premiada. Uau, que mulher sábia! Sabia muito. Na terceira série primária dela, sabia muito. Ela falou, você devia ter feito delação. Meu Deus! Falei, mãe, mas eu ia ser dedo duro. E você diz que a gente não tem que ser dedo duro, ainda contra-argumentei com o argumento dela. Ficou mais furiosa ainda, apanhei mais ainda, porque eu fui falar do dedo duro dentro da parada. Mas, resumo, sobrevivi, né? Tivemos uma relação bastante atritiva. Ela só ficou boa quando eu, já formado em psicologia, fui conversar com ela, né? Para poder zerar a conta. Né? Falei, pô, tá na hora da gente zerar a conta. E aí eu disse para ela o seguinte, mãe, eu não fui o melhor filho, a senhora não foi a melhor mãe. Então, eu quero dizer para a senhora que eu lhe perdoo. A senhora pode me perdoar? Aí ela me perdoou. Né? E foi, não, foi muito bom, porque a gente era muito semelhante. Né? Minha mãe era muito inteligente, muito questionadora, então a gente batia de frente direto. É interessante a gente olhar, né, doutor Alex, para essas versões passadas, nossa, Total. que eu acho que é um convite para quem está assistindo a gente, olhar para a nossa história. Sempre. Você está trazendo a tua história, eu já estou com vontade, nossa, como eu queria ter a oportunidade de falar com a tua mãe, né, para ouvi-la naquela época, para entender como é estar naquele lugar com um filho rebelde, né, com 4 filhos ali, enfrentando coisas. Não sei se teu pai, né, era tão presente assim. Meu pai era a mãe e ela era o pai. Então, né? Então, olha, um doce, os papéis invertidos, total, mas a força que essa mulher precisou exercer fora da normalidade que era. Homens. Ela teve que controlar 5 Exato. homens. Então não foi fácil para ela, né, o lugar. E esse momento que você teve de ressignificar e de enxergar, que eu sempre falo, a gente precisa perdoar as nossas versões passadas, olhar para ela, o ressignificar da vida é isso. É entender que tinha como fazer diferente? Não. Não. Tem que seguir dali. Aí entra um conceito que é reciclar, ressignificar, reclassificar, reorientar. Olha quanto né? É isso aí. Porque reprogramar. É isso aí. É o voltar, né? É o voltar para dentro. Que, inclusive, está sendo a nova tendência por causa da tecnologia. Todo mundo está pensando em criar conexões. É o que nós estamos fazendo aqui. Sim. Conexão. Tá? E eu entendo isso como conexão contágio. Nós precisamos contagiar as pessoas para refazerem conexões. Né? Conexões. De novo, porque é um voltar. É isso aí. Que é dar o sentido também, não é? Total. Que é o que a gente... Porque está tudo muito rápido, né, doutor Alex? Deixa eu voltar lá, porque o trem vai ficar mais estreito. Quando eu saio daquele episódio ali, eu estava atrofiado. E tinha que fazer fisioterapia. Tá? Então, ficar de pé era
dificílimo, né? 3 minutos, o pé ficava igual um sapo-boi. O sangue descia, doía, foi horrível. Eu tive que fazer fisioterapia na água do mar. Então, meu pai me levava para o mar. Eu não fiz fisioterapia normal, eu fiz fisioterapia no oceano, no mar. Olha só que isso é outra coisa interessante. Né? A vida não foi fácil para ti, né? Tudo era muito desafiador ali. Tudo ali, porque eu tinha que recuperar equilíbrio e tônus. Então, a orientação era no mar. Então, meu pai tinha que me levar no mar 3, 4 vezes por semana para eu poder fazer exercícios dentro d'água. Dentro d'água. Foi desse jeito que eu voltei a aprender a andar no mar. Foi assim que a coisa aconteceu. Só que vai ficar melhor. Né? Eu estava agora com 15 anos. 16 e 3 meses, eu estou fazendo prova para a Marinha e estava cotado para passar na cabeça da Marinha e deu branco. Deu branco em matemática, que é onde é o meu forte historicamente, eu sempre fui muito bom em matemática, e aí na hora eu consegui fazer apenas 9 questões. Fui reprovado por causa da matemática, e nas outras que eu esperava cumprir 18, 17, eu quase gabaritei tudo, ok? E aonde era decisivo, eu só fiz 9. Fiquei frustrado, eu fazia parte da turma de top, né? Lá dos cursos do Rio de Janeiro, na época, e aí meu pai me inscreveu para a aeronáutica, sem eu saber. Fui fazer a prova, sem ter estudado, passei para a Força Aérea. 1 ano e 3 meses que eu coloquei o pé de novo, o meu corpo de pé, eu estava entrando na Força Aérea. Chego lá com uma cicatriz gigante, hoje maluco. Como é que eu estava fazendo prova? Hoje eu fico pensando, né, para as Forças Armadas, que eu seria reprovado. Sim. Quer dizer, como é que meu pai concordou com isso, minha mãe concordou com isso? Eu sei que foi. E aí meu pai chega para o coronel, que agora era brigadeiro. Brigadeiro Lauro, diretor de saúde da Força Aérea. Você acredita nisso? Diretor de saúde. Brigadeiro, Alex passou para a aeronáutica e falou: o quê? Vão reprovar ele. Não! Manda me ligar. E aí, levei o cartãozinho do brigadeiro. Na hora que os caras estavam me examinando, viram a cicatriz, os caras já iam dar ali, né, inapto. E aí, eu com o cartãozinho já na mão, olhei para os oficiais e falei: olha só, o brigadeiro Lauro pediu para o senhor ligar agora. Naquela época, tu imagina isso em 1980. Né? O cara ligou: não, excelência, sim, excelência, pois não, excelência, ok, excelência. Vum, nem olharam mais nada. Já entrei dentro da parada, estou eu na escola. Chego eu na escola, eu ia fazer controlador de tráfego aéreo, por causa do inglês, que eu estava terminando o inglês. Aí vem a junta, aquela estrutura tipo Harry Potter, 7 psicólogos me chamam lá, porque eu já tinha dito que eu queria ser o quê? Controlador de tráfego aéreo. Eles perguntam, aquela coisa toda, tu faz a bateria de teste, só que os caras juntaram e veio o bendito do capitão: Lex, querem falar contigo lá. Falei: o que houve? Não sei, querem falar contigo, vá para lá. Aí fui lá, me apresentei, aquela coisa toda, tá, os oficiais lá. Aí o cara: Alex, ó, estamos aqui com teus testes. Fizemos, refizemos. Você tem que ser infantaria. Falei: o quê? Falei: capitão, só pode estar errado. Eu sou magrinho, sou pequenininho, você lembra? Sou evangélico, já estava convertido naquela época, eu tive convertido, já tinha lido a Bíblia de capa a capa, eu era erudito, eu era poeta. Como é que eu vou ser infantaria? Eu não quero matar ninguém. Não, você tem que ser infantaria. Você tem que ser. E aí fizemos, falei: caramba, só tem essa opção, para mim só tem essa opção. Você vai descobrir que você é um comandante nato. Uau, olha que só. Forte. Não, foi muito forte. E aí fui com isso, né? Brabo, chateado, irritado, porque eu não queria ser o quê? Infantaria. Né? Então, agora começou uma jornada bem E era complicada. uma condição para uma pessoa questionadora, um perfil como o seu. Alguém chegar e colocar: é isso? Total, e dizendo para mim que eu tinha que aprender a arte do comando. Porque eu estaria sendo forjado para ser um comandante. Olha só. E aí vou para a bendita da história, chego na
estrutura de ensino de infantaria. Com 6 meses eu viro professor da escola. Eu sou o único aluno que virou professor dentro da escola. Tu acredita nisso? Virei professor de metodologia de ensino, ensinando a galera a dar aula. Olha que doideira. Né? Eu fico pensando na chuva, cara, como é que isso tudo aconteceu? Aí fui para o bendito processo prático. Quando eu chego na selva, e eu entro numa conexão com a estrutura de combate, que a minha sensação é que eu sempre tinha feito aquilo. Eu dominava tudo, eu sabia tudo. Eu era o cara mais mortal da minha turma. A ponto, né, de eu mandar para o hospital, eu recebia 12 homens, mandava 12 para o hospital. Recebia 12 e mandava mais 12. Eu sei que na terceira leva, que eu mandei 9, o brigadeiro da escola foi me conhecer. Quem é esse? Porque eu tinha lotado o hospital da escola. E o nome que estava lá era o meu. Você tá entendendo? O cara falou, nem nos campos da Alemanha a gente viu nada igual, cara. Tu tá lotando o hospital, que coisa. Porque eu era... Que missão. Não, o negócio era muito doido. Não, muito doido. Que despertar. E eu tô imaginando que tudo isso aconteceu na tua vida. E eu tinha 17 anos. Exato, tu era muito jovem para já estar enfrentando coisa, ou seja, não era algo dessa consciência. Eu era um dos mais jovens da minha turma, né? Tinha a galera com 20 e tantos anos, aqui seria o normal, e eu era um dos menininhos da turma. Você sofreu bullying com isso, doutor Alex? dos teus colegas? Bastante. Na época de escola? Bastante, sim, porque imagina só, você causava, né? Causa. E era uma personalidade que a gente fala que as pessoas costumam falar, né? É uma personalidade forte. Ele é difícil, questionador, um rebelde. Eu imagino que tudo isso tu ouviu. Sim. Tinha aquela coisa do CDF, né? Não sei se é da tua época isso, né? Do CDF, então... Mas você era extremamente inteligente e fazia parte desse grupo. Com isso você se destacava para os professores. Também. E aí, resultado, esse episódio eu tenho algo bem interessante. Um rapaz, né, bem maior do que eu, ele devia ter 1,70 alguma coisa, e eu era um garoto de 9 anos de idade, e ele fazendo bullying comigo me batia. Né? Batia. Um dia ele bateu na minha cara. E aí cheguei em casa com a cara vermelha. Mãe pernambucana, Eva, identificou que eu apanhei. Meu Deus. Alex, te bateram. Não bateram. Te bateram. Não bateram. Se amanhã tu vier apanhado, eu te mato. Meu Deus! Sentença de morte. Eva falou que mata, ela mata. Eu tô adorando essa coisa de Eva para tua mãe. Ela ainda é Maria. Maria Eva. Meu Deus, a bendita Eva. Bendita Eva, né? E aí a Eva chegou e falou, vou te matar. Vou te matar. Se chegar apanhado, vou te matar. Fui para a escola com a sentença de morte. Cheguei lá, cadê o cara? Não estava. Respirei aliviado. Falei, hoje eu não morro. Hoje eu não morro. Eu sempre vivi por um dia, né? Só por hoje. Hoje eu não morro. Aí, cara, quando eu chego na bendita encruzilhada, que a rua da bendita escola era da minha casa, e tinha uma encruzilhada. O cara me sai da direita. Te esperando? Da direita. E ele tinha visto a minha mãe 100 metros à frente. E ele disse em tom bem alto, hoje você apanha com plateia. Desse jeito. Entendeu? E a tua mãe te falando... Assim, que ia me matar, estava no portão assistindo com a mão na cadeira, imagina o pernambucano com a mão na cadeira, tá lá, o cara dizendo que vai me matar, um Golias, né, vindo, e eu indo na direção do cara de olho na minha mãe lá no portão. Né? Eu sei que quando eu cheguei próximo dele, aí, uns 50, 60 centímetros, não sei como, tá? Eu chutei o joelho dele. E aí o cara caiu, ficou do meu tamanho. Do meu tamanho, 5 pessoas para me tirar de cima dele. Eu ia matá-lo. Né? Uma força gigantesca total, ali. Total. É a fúria, né? Eu já estava doente. Né? E essa fúria foi determinante quando eu virei infantaria, combatente. Porque, de novo, ela voltou com uma capacidade estratégica técnica. Olha só. Então, Dona Eva, né, mais o gigante, os dois forjaram o que os psicólogos viram. Eles viram certo. Ok? Havia algo ali que tinha que explodir.
que tinha que explodir. Eu Perfeito. cheguei a comandar 1.000 homens a viva voz, treinei mais de 1 milhão de pessoas no país. Eu tenho mobilidade, né, de grupo, né? Eu já fiz dinâmica de grupo com mais de 5.000 pessoas. Nossa. Você está vendo? E detalhe, né, de mobilizar de 2, daqui a pouco você envolver todo mundo. Criar uma massa. Não é comum, e eu sei disso que não é comum, mas nada na minha vida foi comum. Toda essa história que você está contando aqui teve impacto, teve dor, teve guerra interna, né? Medos, mas um enfrentamento que me chama a atenção, que eu ainda não consegui compreender. E eu imagino, também como psicóloga, sobre um chamado que teve aí dentro de você. Sobre, desde a hora que você nasce, tudo que aconteceu com a tua mãe. Como esse menino não é para nascer. Todo esse movimento que a gente pode pensar em mistério, para as pessoas mais leigas. Esse movimento de percepção tua, de um diferencial como criança, de uma mãe ali num lugar de mãe, né, se aventurando, porque a gente se aventura, né, quando você tem um filho, de uma criança tão diferenciada das demais que ela conhecia. Tudo foi muito diferente na tua vida. Sim, sim. Inclusive eles chamavam... Precoce, diferente, com um chamado, com uma missão. Eles diziam que eu tinha espírito de velho, né? Isso era muito comum naquela época, né? Porque eu tinha um espírito de velho, porque eu só acertava com os idosos, né? E eu queria saber da história deles. Eu sempre gostei de ouvir a história das pessoas, né? E aí, resultado, né? Num dado momento, né, eu ia fazer engenharia nuclear, né? Por causa de toda a formação minha, né, em lógica matemática. Eu sou um dos poucos psicólogos no país que sabe fazer cálculo e cálculos atuariais, né? Eu faço projeções, né, em cima disso, porque eu venho de uma formação lógica matemática muito forte mesmo, né? E aí eu ia fazer engenharia, né, já formada em aeronáutica, e a mulher queria que eu fizesse odonto, meu pai queria que eu fizesse odonto, eu falei, não, já que eu não posso ser engenheiro nuclear, já que eu fiquei no Brasil, eu vou fazer engenharia elétrica, olha só. Só que o SES Gran Rio, não sei se é da sua época, é o antigo SES Gran Rio, que é o Enem de hoje, né? Eu fui lá e me inscrevi em psicologia. E eu não tinha, na minha cabeça, pensado fazer psicologia. Né? Humanas e exatas, a gente... Não, reclamei com o atendente lá, com a pessoa que estava fazendo, e falou, não, você falou psicologia. E aí foi um caos, você imagina. Eu sempre fui muito intuitivo, né? E aí eu falei, caramba, eu falei psicologia? Ele falou, não, você falou psicologia. E aí o cara falou com tanta certeza que eu aceitei o que o cara disse. Cheguei em casa, arrumei um problema enorme em casa, porque eu falei que ia ser psicólogo. Chego, faço o concurso, passo, chego na faculdade, minha faculdade era um reduto na época comunista, Faculdade de Humanidades Pedro II, no Rio de Janeiro. E quando eu chego, me perguntam, né, por que eu estava lá. E aí eu disse, não sei, não sei. Disseram que eu vou ter aí 6 anos para descobrir. Né? Eu tive um ato falho, né, assim que vocês dizem, e aí eu vim para cá para ver o que é essa tal de psicologia. Olha só que doideira. Aí, mas o que você faz? Aí que foi pior, né? Eu sou policial de aeronáutica e trabalho com a inteligência da Força Aérea. Meu irmão, deu um sacudo na faculdade. Os militares entraram, invadiram, tomaram a faculdade. O que esse homem está fazendo aí, infiltrado? Cara, como é que é o infiltrado se eu já chego praticando delação, já dizendo quem eu era, né? Muito doida, né? Agora vai ver o que foi mais doido. Passado um ano, eu era diretor acadêmico da faculdade. Olha só. A paralisação que aconteceu, né, em 1985 da ONU, o projeto foi meu. O meu comando reúne a gente. Esses garotos estão muito organizados. Parece até que foi um dos nossos que organizou isso. Meu Deus! Peraí.
na mesa, ouvindo, e aí eu dizendo para o comandante, chefe, eles estão muito organizados, mas eles estão aprendendo, eles estão aprendendo. Por quê? Eu fui o cara que treinou o primeiro pelotão de combate a distúrbio da Força Aérea. Então, nós tínhamos sido treinados para bater muito. E sem misericórdia. Entendeu? E eu montei a estrutura para que ninguém apanhasse. Para que os garotos conseguissem fazer a chamada de atenção, mas que não ficassem em posição que pudessem sofrer a captura da cunha, né? Porque a gente entra em cunha, identifica o líder, traz para dentro, meu irmão. Só Jesus na vida deles. Você entendeu? Desse jeito. Né? Quando eu vejo hoje os controles de distúrbio, como evoluiu, né? Os equipamentos que a galera tá, mas naquela época a gente entrava em cunha, te achava, né? Abria a cabeça da cunha, dois saíam, te pegava e trazia para dentro. Ali, o corpo esquece, né? Ele ia ser tratado, literalmente tratado, e aí deu muito certo, os garotos fizeram, né, o que tinham que fazer, ninguém apanhou, Deu e aí tudo deu certo. tudo certo, e nisso eu fui crescendo dentro da psicologia. Eu, com 3 anos de psicologia, eu já tinha formação em Reich. Eu sou um terapeuta de base reichiano. Eu sou um dos poucos no país hoje, né, que dominam a técnica reichiana. E você foi se identificando ali? Total. Aí aconteceu igual na floresta, na guerra. Parecia que eu sempre tinha sido psicólogo. Aí que foi doideira. Quando eu entrei em Reich, então, meu Deus! Né? Aí eu fui Reich, fiz a parte bioenergética do Lowen, fui para psicodrama, fui para sociodrama, e eu fui dominando as técnicas, né, com muita facilidade, muita facilidade. Eu fiz psicodrama, minha especialização. Você vê, e aí os meus colegas acima eram meus clientes. Eu cheguei a atender 40 formandos em psicologia, eu no 4º, 5º, 6º período e a turma no 8º e 9º período. Nossa. Fazendo terapia comigo. E aí, naquela época, a psicóloga era, né, tinha que fazer terapia, né? Sim. Era assim porque tu não tinha a opção de não fazer. Exato. Né? Hoje os guris não fazem, né? Eles saem psicólogo aí sem ter feito uma horinha de análise e vida que segue. E como é importante isso. Total. Total. Só que esses garotos e essas meninas, quem era o terapeuta? Você. Eu. Que estava abaixo deles. Total. Aí o coordenador de psicologia, né, pergunta, né, com quem você está fazendo isso aqui? Ah, estou fazendo com o Alex. Alex? Que Alex? Quem, Alex? Não, o garoto do 6º ano. Meu Deus. Olha só. Você já era mentor. Você era um psicólogo, mas você era um mentor. Total. Eu tinha criado um mestre na época, Shin Shun 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 Chuan, que era um japonês, que aí eu botava meus pensamentos na conta dele. A minha turma de formando só foi saber que o cara não existia quando a gente se formou, que aí eu apresentei o mestre. Todo mundo queria conhecer o mestre, e era eu botando na Você cabeça. Que criou? Eu criei o mestre para poder você já tinha metodologia na metade da faculdade, você já tinha desenvolvido metodologia. Não, total. Já estava mentorando. Não, total. Negócio muito. Não, eu já era da área de treinamento e desenvolvimento, porque eu conheci uma turma do Senai. E o cara era o cara do Senai, a nível de Rio de Janeiro, e o cara me chamou para eu assistir um curso. Eu sentei. 5 minutos, ele me pediu para dar continuidade. Ele sentou e eu passei a dar o curso no lugar dele. A partir dali, eu entrei na área empresarial. Você tá vendo? Aí comecei a trabalhar com o sistema Sebrae, recém-chegado do C para o S. Eu fui o primeiro consultor Sebrae durante 5 anos consecutivos no país, a nível de avaliação. Treinei mais de 5.000 empresários no Rio de Janeiro, né? E fundei balcões Sebrae. Os caras abriam balcões com o meu nome, porque um passava para o outro, né? É o professor Alex. Às vezes eu estava programado em 5 unidades diferentes. Eu só podia estar em uma. Aí os meus colegas, para cobrir a minha falta, mas para fechar a turma, usavam o meu nome. Era assim que acontecia. Você era odiado? Tinha muitos haters ou não? Você era mais adorado? Olha e só. tinha admiração. Olha, porque a gente está falando de ser humano, que a gente sabe isso
sobre o ego que todo mundo, né, tem, enfim. Eu sempre Você sempre consegui, se destacou. eu consegui fazer uma coisa muito legal, né? Adoração só a Deus, né? Perfeito. O ódio é meu de direito, né? O ódio é Perfeito, meu de muito bem direito, né? O ódio é meu colocado. direito. Mas eles É o que você vai usavam. fazer também com ele, É, né? não, eles usavam um termo muito legal. Eles diziam o seguinte, que eu era fantástico, por causa do Fantástico de domingo, né? Então, é verdade, as Era uma turmas, atração. eu era uma atração, inclusive na SUSEP, na Superintendência de Segurança Privados, né? Aham, Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, eu entrei para dar um curso, né? E acabei ficando lá 2 anos. 2 anos. E eu mentorava procuradores da República na idade do Alex Bill, 27 perfeito. anos. Entendeu? Então eu reunia lá 30, 40 promotores públicos da SUSEP, eles traziam, né, as queixas, né, e eu começava a mentorar e gerar soluções ali. Eu sei que o trabalho deu tão certo na SUSEP que caiu na mão da Leda Collor, a mãe do Perfeito. Collor, e eu fui cotado para ser secretário de administração do governo Collor, para fazer o trabalho que o Elon Musk hoje faz por Trump, eu ia fazer dentro do país. Porque era uma época de notáveis, né? A Zélia tinha 32, os guris tinham 30, 31, eu tinha 27. Então, eu estava no perfil, presidente novo, equipe econômica nova, e eu fazendo uma lenha no órgão, né, complicado na época que era a SUSEP. Você imagina, eu estava fazendo uma revolução dentro da SUSEP. A Leda ficou sabendo disso, a mãe do Collor, né, e era a pessoa que articulava essas pessoas para trabalhar. E aí eu ia naquela direção. Porém, eu esbarrei no primeiro mensalão. E fui falar desse primeiro mensalão. Anos depois, Casa caiu. Roberto Jefferson. Total, total. E aí, eu que estava no alto, vim para baixo, e aí fui para Estácio de Sá, eu era professor de extensão, quebrado, quebrado. E aí os caras, e aí, doutor? Eu falei, meu irmão, quebrei. Mas como? Não, não pergunta. Aqui preciso pagar as Deu contas, meu irmão, ruim. deu ruim. E aí os caras, mas Alex, ninguém está comprando nada. Eu falei, cara, eu preciso de uma solução. Vê o que vocês conseguem fazer aí para lançar um curso. Eu tinha vários cursos que eu lançava dentro da Estácio, né? E aí, resultado, na descida, uma mulher mexe comigo. E aí a mulher mexe, fio, 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 fio. Cara, eu todo quebrado, eu vou olhar para a mulher, eu quero ir embora, quero ir para minha casa. E a mulher insistindo, aí eu parei e olhei. Professor! Aí eu já respirei aliviado. Falei, opa, tá Alguém. certo. Não, não, cara, pelo menos não era algo pior, né? Que estava vindo na minha direção. Né? E aí uma mulher grandona, o professor estava na sua palestra semana passada, na FAUP, e o meu marido precisa de alguém com o seu perfil. Aí eu olhei assim, sabe quando pensa mais um doido no pedaço, né? E aí eu falei, tá bom, minha filha, não sei o quê, o senhor pode me dar o seu telefone para ligar? Eu falei, com certeza. Aí, mas sabe quando tu dá e, né? Eu fui embora, né? Sem E intenção. aí, 3 dias depois, o marido me liga. Quem era o marido? Christian Galder. Uau. Maior autoridade na época, né, do país, na psiquiatria, e no ponto mais caro do Rio de Janeiro, Barata Ribeiro, Siqueira Campos, Copacabana. E o cara precisava de alguém que organizasse a clínica. Eu falei, meu Deus, eu estava organizando um órgão, eu ia organizar o país, como é que eu não organizo uma clínica? Aí fui para a clínica dele. Aí ele me explicou o que ele queria. Eu falei, é só isso que você precisa? Ele falou, eu faço. Aí ele falou, vou te dar tanto, meu Deus, pagava tudo e ainda sobrava. E vou te dar metade do que você atender. Em um ano, eu atendia mais do que ele na clínica dele. Tu acredita nisso? Porque eu resolvi os problemas pela base haitiana bioenergética. Então, na linha de trabalho dele, o cara ia levar 5, 10 anos. Eu resolvi em 3, 4 meses. Um cliente ia passando por outro, um cliente ia passando por outro. Vai no doutor Alex que ele resolve. Aconteceu na Europa. Eu fui fazer, né, um intercâmbio sobre o prisma ativo que eu uso aqui, que isso aqui é uma órtese prismática. Né? Ela muda a entrada de informação no cérebro. E aí, resultado, eu estou na clínica do Orlando lá, fazendo um intercâmbio com ele, e a gente discutindo e eu atendendo os clientes com eles, em Portugal. E aí a galera lá, 1 ano, 2 anos lá, e aí eu, pá, 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 e aí os caras, só resolveu o meu problema numa consulta.
o senhor vai ficar aqui? Eu falei, não, estou fazendo um intercâmbio. O senhor vem para cá, vem para Portugal, fica com a gente. Todos os lugares acontece isso, né? A galera quer que eu mude, quer que eu fique, né? Eu falei, olha, Deus não me deu ordem nenhuma, eu vou continuar fazendo o que Deus mandou. Mas aí, retrocedendo, vou para o bendito do processo do Christian, 10 dias na clínica. Sou matéria no RJTV. 10 dias. Pá! Explodi no RJ. Explodi no RJ, me liga uma escola. Você pode vir nos ajudar? Eu falei, posso. Pego, vou trabalhar com essa escola. Essa escola tinha 1.000 alunos, na minha gestão foi para 5.000. Pum! Explodiu a escola. Aí apareceu o Sebrae. Pum! Explodiu no Sebrae. Aí vem a Castelo Branco. E aí a Castelo Branco me chama para fazer a reestruturação dela para a universidade. Eu fui o cara que fez isso. E aí o projeto era de 10 anos. Eu fiz em 2. As escolas de aplicação tinham 200 alunos. Em um ano eu botei 2.000. Pum! Explodiu. Então tudo que eu botava a mão explodia. Mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu tenho um toque de Midas, né? Deus é incrível na minha vida, eu entro dentro dos ambientes, identifico e amplio, explodo, faço acontecer, aquela coisa toda. E aí, assim, voltei à vida, né? Falei, caramba, eu estava falido, né? Falido. Deixa eu te perguntar uma coisa, te ouvindo, você não achava pesado isso? Você nunca cansou? Porque foram tantas coisas e coisas grandiosas. Quando você foi falando, eu aqui comigo pensando, eu falo sempre sobre a zona de expulsão. Você foi expulso algumas vezes, Sim. Diversas vezes. Sim. Aí na tua trajetória, de lugares, sim, porque tinha um propósito ainda maior. Total. Sempre. E as coisas aconteciam como é assim, né? Hoje eu tenho convicção de que quando a porta lá se fecha, né, e a gente tem um propósito, Deus coloca coisas ali. Sim. Foi exatamente tudo que você está comentando, falando. Parece que foi assim o Sim, tempo total, todo sendo total. Provado na tua vida. Sempre. Né? E essa coisa de onde você tocar, as coisas aconteciam. Né? E até para quem está ouvindo a gente pode pensar, nossa, mas isso é real, isso aconteceu. E dentro de mim... Parece mágico. Mas dentro de mim tem uma questão assim, como você lidava com isso? Qual foi a sacada que você teve? Porque imagina, as coisas iam acontecendo, sim, numa velocidade, explodia, como se vem, explode, explode, explode. Eu cheguei a administrar 60 empresas simultaneamente. 2.000 pessoas ficavam sob a minha gestão, né? E eu trabalhava 18 horas por dia, durante 18 anos, de domingo a domingo, porque nesse interim, né, a minha esposa, eu a conheci, né, que era minha prima, ela é minha prima de primeiro grau, né, eu era noivo, caiu um raio no dia do noivado, e aí eu entendi que aquela noiva ia durar pouco, e realmente durou uma semana só, porque ela deu atenção ao cachorro e não deu atenção para mim. Falei, babou. Já viu o raio, ela está dando atenção do cachorro. Um sinal aqui, mais do que um sinal. É um raio, não é sinal. Pô, não, foi um raio. Caiu um raio. Eu falei, não, meu irmão, fica com o cachorro que eu vou tocar minha vida. Nisso, a minha esposa surge no cenário que um amigo tinha ido a Recife e tinha dito que a minha prima era uma gracinha. Peguei o telefone, chamei para a minha formatura, já ganhei ela pelo telefone, sem ela me ver pessoalmente. Perfeito. E aí, quando ela veio, todo mundo deu em cima, mas ninguém levou, porque eu já tinha segurado o telefone. Meu Deus, sou bom em telemarketing. Ela pensava que eu tinha 1,80 m, né? Porque pelo telefone, né? Parece que eu sou grandão, porque eu era para ter sido grandão. Eu fui segurado e não deixaram crescer. Né? Estava engessado ali. Total. Aí, resultado, namoramos 15 dias, no 16º eu fiquei noivo, no 17º eu casei. O quê? 17 dias de relacionamento. Nós casamos. Quanto tempo faz que vocês estão juntos? Agora vai fazer esse ano 44 anos. 44 anos. Quantos ensinamentos para quem está ouvindo a gente 44. Aqui, que ficam em teorias, doutor Alex? Da época nossa, nós somos o único casal casado ainda, do nosso círculo, né, de relacionamento, e pegamos vários raios, né? Então, houve a primeira filha, deficiente auditiva, 13 anos depois vem o Alex Bill, também deficiente auditivo. Então, nada foi fácil, fácil. Porém, a gente tem um perfil de proatividade.
Quando você me perguntou, né, como é que você lidava com tudo isso? Com proatividade. Então, o meu entendimento é o seguinte, ó, tem que ser feito. Tem que ser feito, ok? Como nós vamos fazer? Aí entra a engenharia e hoje o meu conceito de reengenharia, porque não tem nada de novo debaixo do sol, já dizia Salomão lá em Eclesiastes. Então, tudo que está aí é uma repetição, né? E eu entendi isso muito cedo, que eu fui estudar Platão, fui estudar Aristóteles, essa turma toda. Tudo que tu pensar do Ocidente, até 1950 eu estudei. Depois de 50 é complicado, a turma é toda complicadinha. Mas até 50 tem coisa boa. Então, essa turma até 50 eu estudei. Ok. A filosofia ocidental até 50, a oriental, eu estudei 2/3 dela, da filosofia oriental. Então, Confúcio, aquela rapaziada toda ali, né? Sun Tzu. Então, tudo isso aí faz parte do meu universo mental. Né? Então, eu amo ler, né? Eu amo história, eu amo tentar compreender o que aconteceu e por que a coisa está do jeito que está. Né? Por exemplo, Brasil. Brasil, nós entramos em juízo por falta de juízo. E eu avisei isso em 2012 que ia acontecer. E nós somos bem e ninguém parou para dar atenção ao que eu estava dizendo. Mas eu vi um exército chegando no Brasil, todo perfilado, totalmente encapuçado, totalmente escurecido, e que eles iriam assumir a nação. E eu avisei isso. Né? E disse, olha, nós precisamos de um ato de humilhação. Desde 2012 eu venho falando sobre isso. E não é um ato de humilhação, né, para selfie, para você ficar ali um dia. É meter a cara no pó e ficar gemendo e pedindo misericórdia até Deus ouvir. Ok? Porque o pior ainda está por vir. Essa é a minha percepção. Eu já trabalho com a ideia do colapso social desde 2000. Eu já espero a sociedade colapsando. Porque, como profissional que atuava nas empresas, eu já vi o distúrbio. Como alguém que estava atuando em clínica, eu já vi o distúrbio. Como alguém que dava palestra no meio da população, eu já vi o distúrbio. Então, eu tenho muitos indicadores de que os distúrbios estavam aumentando, o nível de anomalia estava aumentando e que cada dia as pessoas ficavam mais estranhas, mais desconectadas. Esse é o termo, né? Hoje você conversa com alguém e a pessoa, se você parar e perguntar em que pé está a conversa, ele já não sabe, ok? E aí tudo virou TDAH, tudo virou autismo, não é isso? E hoje nós temos uma pandemia psicossomática que está tomando o país todo. Foi noticiado isso ano passado pelo consórcio de mídias, isso ficou no ar apenas 7 dias e desapareceu. Nós deveríamos agora estar discutindo políticas públicas de saúde mental. Porém, o governo federal nos surpreendeu com a NR1, né? Empurrou nas empresas, goela abaixo, cuida da cabeça dos caras, porque eu não quero ninguém no INSS para eu ter que pagar o afastamento desses caras. Não é sempre essa intenção. Sempre. Aliás, então, tudo funciona assim. Esse processo, né, hoje nós estamos com uma janela de oportunidade nas empresas para atuarmos, né, na área de saúde mental, e eu quero te fazer esse convite, nós fazemos isso juntos aqui em São Paulo, porque há uma demanda gigante. A turma já está na tarja roxa, para você não cair, né? Vamos à tarja roxa. O pessoal já é dependente hoje, totalmente dependente farmacologicamente, e isso atrapalha qualidade, desenvolvimento, desempenho e qualidade de vida. Então você perde na produtividade, né? O pessoal produz menos do que deveria, o pessoal tem absenteísmo, né? Falta ao trabalho, rende menos, e quando você vai ver... Não pensa. Não, porque pensar dói. Pensar dói, isso também não é incentivado, não é estimulado, e assim você consegue concentrar e alinhar. A IA, ela já está cumprindo esse papel, né, de emburrecimento lento e gradual, o distanciamento das pessoas pela IA também, porque eu tenho pessoas que chegam em clínica dizendo que tem um amigo, e aí o bendito do amigo é a IA. É a IA.
Eu conto tudo pro meu amigo. Falei, mas quem é o teu amigo? A IA. E ele conversa comigo, meu Deus, e ele me orienta, Jesus. E ele está dizendo que eu não tenho que te ouvir. Meu Deus! É verdade. Olha só. Então, hoje nós estamos numa linha sem volta. Ok? Essa é uma linha sem volta. E nesse ínterim, Renata, eu fundei, no ano passado, o que se chama resistência humana global, analógica. Então eu entendi que o ser humano analógico, biológico, ele vai desaparecer no final do século. Nós temos os sintéticos, os modificados geneticamente, nós temos os híbridos e nós temos os ciborgues. Então, eu e você, os ditos analógicos biológicos, no final do século, nós não seremos 10% da população mundial. Uau. Esse é o quadro. Compreendeu? Não, é muito forte. Não, mas é real, é real. Inclusive, dito pelo amigo Mosca, né, o Elon disse que em 2045 a população de robôs e androides supera a humana. Nossa. E ele falou que são 10 bi. Aí eu falei, cara, deu algo errado. Porque na contagem Essa atual já dizem que nós não somos 8, mas que seríamos 12 ou até 14. Se ele está dizendo que 10 é maior do que uma densidade demográfica, que deveria ser crescente, que não vai ser, que vai ser decrescente, e que o número que hoje eles já dizem que é 12 ou 14, lá vai ser menor do que 10, significa um genocídio de pelo menos 8 bilhões de pessoas. Isso para agora. Isso está em curso. Com essas informações nessa mente, eu durmo tranquilo. Não tenho dúvida disso, porque tanto conheço. Eu sei que o teu sono, com certeza. Eu durmo em paz. Mas não é sobre o sono, é sobre a coceira mental. Tá? Isso me levou a formar o Esquadrão Águia, a formar o terapeuta integrativo cristão. Toca na minha mão. Isso aí. Por quê? Porque é muita informação, é muita energia, é muito conhecimento, é um saber diferenciado, é uma vontade, é um movimento. É porque ele não é academicista. Tanto é fato porque que eu coordeno despertar. grupos de doutores, inclusive, não é de pós-doctor. Na realidade, isso não é academicismo. Sim. Isso foge, né? Isso entra no que a Bíblia chama, né, de mestres e doutores, né, segundo o céu. Segundo o céu, né? Não, é verdade. Por isso eu te falei, qualquer título humano, para mim, é esterco, porque ele não consegue me dar a êxtase, né, do que é o servir. Percebeu? Não tem status maior do que lavar os pés. Não tem. Esse é o maior status. E quando eu vejo o clero romano, o clero ortodoxo, o clero protestante, né, do nível que eles chegaram, eu fico pensando onde é que a gente perdeu o caminho. Nós perdemos o caminho em Nicéia, a gente perdeu o caminho nos apócrifos que retiramos, a gente perdeu quando não foi para o cristianismo raiz. E o cristianismo raiz é você não presta, você renuncia, morre, toma a tua cruz e me segue. Para quê? Para morrer. Por quê? Porque você tem uma maldição hereditária. Ok? Essa parada começou em Adão, foi validada pela atitude de Noé e Cã, e desde então o pau está comendo. E se você entender isso, você vai ser liberto e curado, e você vai agora caminhar comigo. Para onde? Para o céu. Que céu? O que está descendo. Meu Deus! Aí eu virei o bendito do apóstolo do caos. Né? Porque eu estou dizendo uma verdade que ninguém que quer não tem no racional. Se a pessoa está só presa ao racional, não tem muito como compreender isso. Olha, se ele entender que ele está com disbiose intestinal, cheio de verme, parasita, bactéria, fungo, vírus, frequência e plasma,
já é um avanço. Se ele começar a entender que o terreno biológico dele está contaminado, se ele entender que o que ele está ingerindo está destruindo o cérebro dele, como é o caso do flúor, ok? Se ele entender que o cloro é um dos caras que está levando a garotada agora, nesse momento, a ter um monte de problemas respiratórios, já é um avanço absurdo, ok? Por quê? Eu sou um cientista integrativo, né? E aí a galera endoida. Estou no meio dos pastores, aí o cara é cientista. Estou no meio dos cientistas, o cara é pastor. Meu Deus, eu ainda Ele é sou psicólogo, capelão. ele é Não, ricano. só misericórdia, cara, né? O cara vai falar um trem, aí eu trago para ele quem foi que formulou a máquina do trem. Aí o cara olha aqui assim, né? Porque eu tenho alguns que dizem o seguinte: ceder o púlpito pro Alex tem que ter coragem. Só a misericórdia. Por quê? Eu Ah, não muito bem, por que eu preparo. estou falando que foi difícil, doutor? Para mim, ontem à noite, pensar, eu vou falar agora o teu meu Deus. Meu Deus! Mas você está aberta. Quando você está Sim, aberto, né? exato, estar aberto. Você está aberto. Porque, na realidade, qual é o medo? O medo é que ele está ensinando errado e eu vou falar a verdade. E tem outra coisa legal. Eu não preparo uma mensagem, tá? Tudo é na hora. É o aqui e agora. Total. Porque é sobre o sentir. Eu chego ali, É sobre a conexão. eu tenho visão aberta, Deus vai me dando tudo que está acontecendo na igreja. Entendeu? E aí eu já começo a dizer, ó, tá tendo adultério, tá tendo fornicação, tá tendo isso, ó, estão fazendo mandinga, hein? Vai morrer, hein? Vai. Meu Deus! Cara, Deus vai mostrando a parada toda, o que está acontecendo. Só a misericórdia na minha vida. Tá certo? E detalhe, e se eu não falar, tá ruim. A esposa parou numa UTI por causa disso. Jura? Foi, eu fui numa bendita de uma igreja e eu vi o altar sendo consagrado por bruxas uicas de 90 anos antes. E eu fui e participei da consagração assistindo tudo que elas estavam fazendo. Elas me viram. Voltei. Nossa, até arrepia. Não, eu já tive experiências muito fortes. E aí voltei, e aí eu tinha que ter abordado o assunto de primeira. Me deram só 15 minutos, porque tinha uma ceia, e eu fiquei preso no protocolo. Resultado, 2 dias depois, a esposa não UTI. E assim ficou até eu voltar e resolver o problema. Quando eu resolvi o problema, no dia seguinte já teve alta, sem diagnóstico. Meu Deus. Só misericórdia. Doutor Alex. Só misericórdia. Eu quero aqui, é tanta coisa, a gente tem que ter parte 2, parte 3. Gente, estar aqui na frente dessa figura, deste ser humano maravilhoso que é, ousado, que vem impactando, que é corajoso. Sem opção. Sem opção. Eu fui arrancado. Mas que vem impactando. É tão incrível. E assim, tem que ter coragem para ficar aqui, para aprender, para se colocar num lugar de aprendiz, abaixo, para poder ouvir, para poder entender, para poder respeitar uma pessoa como você, que vem fazendo, que tem esta vontade. Porque eu quero ainda, mostrando a tua rede social aqui, que a gente está com o teu YouTube e teu Instagram, que é muito impactante. Eu vou te falar aqui como seguidora tua. Olha. Quando eu cheguei, eu falei assim, quem é esse homem polêmico e que causa, que provoca? Foi a percepção que eu tive. Só que é tão interessante olhar, porque tem uma sabedoria, tem uma verdade, que é para poucos poderem entender. Então, para quem quer te conhecer, precisa estar disposto, estar aberto para pensar, para sair de uma bolha que colocaram a gente. E eu quero entender aqui, então você que está assistindo a gente, se não está seguindo, por favor, o mínimo que você pode fazer para ampliar a mentalidade e ser convidado a olhar para dentro, a entender aquilo que vai além do que os nossos olhos veem, sobre um sentir, sobre um respeitar, sobre um olhar
de mistério, de fé, de busca, de renúncias, de enfrentamento, de luta, de ir além de 1% de chance. Estar aqui e olhar para você é isso. Você que vai seguir o doutor, o que já segue e sabe do que eu estou falando, é sobre isso, é sobre se permitir fazer o diferente. E eu queria aqui, que nós estamos chegando no nosso final aqui, mas que você pudesse, que é muito difícil, eu imagino, para você resumir, mas Esquadrão Águia, que é isso? Tá? Porque aqui, eu sei que essa vontade, para essa mente brilhante que você tem, você quer expandir isso, você quer deixar legado, que a gente sabe que nós não somos eternos. E todo esse conhecimento que você adquiriu, e eu imagino que você pode falar, mas isso é divino, a tua missão aqui, desde cedo, essa curiosidade, esse diferencial teu é divino. Isso não pode ficar só contigo. Sim. E essa vontade que você tem para que as pessoas despertem isso e que possam continuar quando você não estiver mais aqui, como é que a gente faz? Porque eu já estou me candidatando aqui a poder aprender com uma mente tão brilhante assim. E eu tenho certeza que as pessoas vão querer saber como é que a gente faz, aonde que a gente busca, é na rede social ali, é o Esquadrão. Fala um pouquinho pra gente aqui, enquanto o nosso tempo aqui, pro final. Aqui, na realidade, o Esquadrão, né, nasce da cabeça do Alex Bill. Ele é o mentor do Esquadrão, ele é o grande mentor do projeto, né, porque nós estamos sob ameaça contínua nas mídias sociais, tanto no YouTube, né? Pra você ter uma ideia, eu tenho mais de 2 bilhões de visualizações no YouTube, né? Você bota meu nome, vai aparecer um monte de lugar, um monte de trabalho, né? E eles até hoje não deram a plaquinha do ancião. Até hoje eu ganhei minha plaquinha. E eu estou sempre com a minha entrega prejudicada, e o que eu cresço é com pessoas como você. É a turma levando e empurrando. O contrário, né? A mesma coisa acontece aqui no Instagram. Sim. A do Instagram, eu perco, em média, 30 mil pessoas todo mês. Eles me arrancam. Eu estou agora com 10 milhões de visualizações nos últimos 30 dias. Eu tinha que ter, no mínimo, 100 mil seguidores acrescidos por mês. Não é isso? É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. A gente que trabalha aqui na internet, a gente sabe que é assim. 1%. É 1%. 1%. Você vê que, ao contrário, eles não me dão os 100 e arrancam ainda 30. Perfeito. É dessa maneira, mas estamos de pé. Estamos de pé. Por causa disso, nós pegamos todo o material e tudo que não podemos dizer e botamos no Esquadrão. Perfeito. E aí, toda semana, eu me reúno com você no Zoom e você interage comigo por 2, 3 horas. E aí eu explico a semana e norteio a galera no plano de estudo e nos questionamentos que eles trazem. É a única plataforma que faz isso, né? Em cima do processo. Então, a gente para que isso possa continuar... Multiplicar. Exato. A ideia é multiplicar. É multiplicar. E aí, entramos com o TIC, terapeuta integrativo de base cristã. Por que cristã? Porque tem muita mandigaria, bruxaria, feitiçaria, magia no meio, né? E eu sou um caça-trevudo. Então, tu imagina, né? Então, eu bato o olho, eu já sei o que está acontecendo ali. Só a misericórdia, né? Então, eu separei isso, peguei um grupo de notáveis, os top 10 hoje da área integrativa, atuam comigo. Compreendeu? Perfeito. E nós estamos todos dando conhecimentos que custaram 400, 500, 600, 1 milhão de reais investidos, ok? E nós estamos entregando isso para as pessoas. Perfeito. Preparando pessoas para isso. Então, aqui nas redes sociais tem o link ali, esquadrãoáguia.com.br. E o TIC, ele pede através do Zap, o 21 995 31 34 49. Perfeito. Aqui também está o Zap, deve estar ali, está ali o Zap, o 21, o 995, acho que no canal também tem o Zap. Todas as informações estão aqui. Sim. Meu querido, de novo, eu sou muito feliz. Rápido, água, ó. Tomem água, usem essa garrafinha que é da Aqua, ok? Aqua.
Isso é um purificador. Eita, já joguei água benta Não, aqui. isso, Olha só, maravilhosa. esse trem resolve 90% da bagaceira que está andando por aí. Uau! A gente vai precisar, então, fazer a invisível. Inclusive é invisível. Inclusive é invisível. Que aí você já entendeu, mas Já. não tem problema. Perfeito. Deu banho em criança com isso aqui, zero em 60 minutos. Uau. Um monte de probleminhas. Botou na vagina, está resolvendo candidíase, que virou epidemia. Né? Estamos com problemas graves aí. Ok? O trem é sinistro. Vamos precisar fazer um podcast desse. Doutor Alex, obrigado. Muito obrigada pela oportunidade de te ouvir, de estar aqui, frente a frente, com um grande sábio, um mestre, um mentor que tem um propósito incrível, que vem causando, que vem impactando, que tem uma missão, que é um baita de um pai, de um marido, de um pastor, de um mentor, de um gestor, de um ser humano. Muito obrigada. Eu que agradeço, que Deus te abençoe a tua casa e os seus seguidores, que eles se multipliquem em nome de Jesus. Amém, 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 obrigado, amém. Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Meus amores, a gente fica por aqui, a gente se vê na próxima semana. Curta, comenta, passa adiante. Entra no perfil do Dr. Alex, entra no Esquadrão Águia, amplia a sua visão, a sua mentalidade. Porque só quando a gente volta para dentro, quando a gente questiona, quando a gente busca, quando a gente descobre pessoas tão diferenciadas e ousadas, com uma história de vida real. O que a gente trouxe aqui é a realidade, é a experiência, é a vida. E a gente vê, infelizmente, muita coisa aí que é de mentira. Então, quando a gente tem a oportunidade, a gente precisa. O convite está feito. A gente precisa fazer a nossa parte também. O convite está feito. Se permita. Conheça. Devore o Dr. Alex. Só misericórdia. Devore no melhor sentido de conhecimento, para que você possa também entrar neste universo, para que a tua vida e a vida dos teus possam enriquecer, prosperar, mentalidade, saúde, é muita coisa. A gente se vê então na próxima semana, um beijo no coração.